Imagine-se caminhando ao amanhecer, à beira de um lago tranquilo, onde a superfície da água reflete o céu em sua calma serena. As cores suaves do amanhecer, o canto distante dos pássaros e a leve brisa que toca seu rosto, tudo convida à introspecção e à paz interior. Em meio ao caos e às pressões da vida moderna, muitas vezes nos sentimos perdidos e ansiosos. Nosso coração se inquieta, procurando desesperadamente por um refúgio onde possa encontrar descanso e serenidade. Jesus, o Príncipe da Paz, nos oferece esse refúgio. Suas palavras, cheias de sabedoria e compaixão, são um bálsamo para a alma aflita. Seus ensinamentos não são apenas conselhos, mas verdadeiros convites para uma vida de paz e plenitude, mesmo em meio às tempestades que enfrentamos. Quando nos voltamos para Ele, encontramos respostas e conforto. Aprendemos a navegar pelas águas turbulentas da vida com confiança e esperança. Neste momento de reflexão, vamos explorar juntos 10 conselhos de Jesus para acalmar seu coração. Cada conselho é um farol de luz divina, guiando-nos para um estado de serenidade e confiança em Deus. Que estas palavras penetrem profundamente em seu ser, trazendo alívio, clareza e uma renovada sensação de paz. Permita-se absorver cada ensinamento como se fosse uma suave melodia que acalma e restaura. Mas antes, se caso você ainda não for inscrito neste canal, te convido a fazer parte desta abençoada comunidade, que sempre traz uma mensagem de luz e esperança para a sua vida. Contribua também com like neste vídeo. Assim, mais pessoas terão acesso a essa palavra. Te convido também a declarar nos comentários: Jesus é a calma que meu coração precisa. Juntos estamos nos tornando mais fortes, alcançando através das Escrituras Sagradas a verdadeira paz interior. Agora vamos ouvir alguns preciosos conselhos de Jesus. 1. Confie no amor de Deus. Por um momento eu quero que você se imagine na companhia de Jesus, caminhando ao lado dele enquanto ele fala palavras de consolo e esperança. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João capítulo 14, versículo 1. Jesus nos lembra que, mesmo em meio às adversidades, podemos confiar plenamente no amor de Deus. Esta confiança não é uma crença cega, mas uma certeza fundamentada na fidelidade e nas promessas divinas. Pedro era um discípulo cheio de zelo, mas também de dúvidas. Quando Jesus caminhou sobre as águas em direção ao barco dos discípulos, Pedro, num momento de fé audaciosa, pediu para ir ao encontro do Mestre. Jesus o chamou, e enquanto Pedro mantinha os olhos fixos em Jesus, ele também caminhou sobre as águas. Porém, ao olhar para o vento e as ondas, sua fé vacilou e ele começou a afundar. Clamando por socorro, Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou, dizendo: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus capítulo 14, versículo 31. Essa passagem bíblica poderosa nos ensina que, mesmo quando as tempestades da vida são intensas, a chave para manter a calma e a paz está em fixar nossos olhos em Jesus e confiar no amor constante e imutável de Deus. Assim como ele resgatou Pedro, Jesus está sempre pronto para nos segurar quando nossa fé vacila. Sua mão está sempre estendida, pronta para nos erguer e nos assegurar de que com ele não precisamos temer. Confie no amor de Deus, um amor que é eterno e incondicional. Este amor foi demonstrado de forma suprema na cruz, onde Jesus deu sua vida por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Este ato de sacrifício e redenção é a prova suprema de que podemos confiar em Deus, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Em momentos de dúvida e incerteza, lembre-se dessas palavras de Jesus e da história de Pedro. Permita que essa confiança no amor de Deus acalme seu coração e lhe dê a força necessária para enfrentar qualquer tempestade. Fixe seus olhos no Salvador e você encontrará paz e segurança além da compreensão humana. 2. Busque o reino de Deus. A vida daqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar é como se fosse um jardim exuberante e belo, repleto de vida, onde cada planta cresce em perfeita harmonia, nutrida pelo sol e pela água. Jesus nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Mateus capítulo 6 e versículo 33. Esta é uma promessa de que, ao priorizarmos os valores e princípios do reino de Deus, todas as outras necessidades serão supridas. Ao longo de sua vida e ministério, Jesus exemplificou o que significa buscar o reino de Deus. Ele ensinou sobre amor, justiça, misericórdia e humildade, mostrando-nos que esses valores transcendem as preocupações terrenas. Em uma sociedade que frequentemente prioriza o materialismo e a autossuficiência, Jesus nos chama a uma perspectiva mais elevada, uma vida centrada em Deus e em seus propósitos. Considere a parábola do tesouro escondido, onde Jesus compara o reino dos céus a um tesouro precioso encontrado em um campo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Mateus capítulo 13 e versículo 44. Esta parábola ilustra a inestimável valor do reino de Deus, que vale qualquer sacrifício para ser alcançado. Para buscar o reino de Deus, é necessário ajustar nossas prioridades e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Isso significa amar ao próximo como a nós mesmos, perdoar incondicionalmente e viver com integridade e compaixão. Significa também confiar que Deus proverá todas as nossas necessidades, assim como Ele cuida das aves do céu e das flores do campo. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Mateus capítulo 6 e versículo 26. Ao buscar o reino de Deus, encontramos um propósito maior que transcende nossas preocupações diárias. Essa busca nos alinha com a vontade divina, trazendo paz ao nosso coração, pois sabemos que estamos vivendo para algo eterno e significativo. Nossa fé e confiança em Deus nos permitem enfrentar desafios com serenidade, sabendo que Ele está no controle e que suas promessas são verdadeiras. Em cada decisão e ação, busque primeiro o reino de Deus. Permita que esta prioridade molde sua vida, suas escolhas e suas interações com os outros. Assim, você experimentará a paz que vem de viver em harmonia com os princípios divinos e verá como Deus fielmente cuida de todas as suas necessidades, permitindo que seu coração se acalme na certeza do seu amor e provisão. 3. Viva o presente. Em nossa vida cotidiana, é fácil se deixar levar pelas preocupações com o futuro. Eu sei como isso pode ser avassalador, mas Jesus nos dá um conselho poderoso. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6 e versículo 34. Ele está nos lembrando que a paz verdadeira vem quando aprendemos a viver no presente e confiar que Deus cuidará do futuro. Vamos pensar um pouco sobre a história dos israelitas no deserto. Deus os sustentou com maná, que caía do céu todas as manhãs. Eles tinham que confiar que cada novo dia traria a provisão necessária. Quando tentaram guardar o maná para o dia seguinte, ele estragou. Isso nos ensina algo fundamental. Deus quer que confiemos nele a cada dia, sem nos preocuparmos excessivamente com o que virá. Êxodo capítulo 14, versos 4 ao 5 e capítulo 19, versículo 20. No mundo de hoje, estamos sempre preocupados com o que vai acontecer amanhã. Finanças, saúde, trabalho, relacionamentos, tudo isso pode nos deixar ansiosos. Mas Jesus nos mostra um caminho diferente. Ele nos chama a viver cada dia com fé e a deixar as preocupações do futuro nas mãos de Deus. Olhe para a vida de Jesus. Ele sempre encontrava tempo para se retirar e orar, mesmo com tantas coisas acontecendo ao seu redor. Ele sabia a importância de estar presente e conectado com Deus no momento. Lucas capítulo 5 e versículo 16. Ele confiava no Pai para cuidar do que viria depois. Então, como podemos viver o presente? Um bom começo é cultivar a gratidão pelas pequenas coisas do dia a dia. Agradeça a Deus pelas bênçãos de hoje, pelas coisas simples e belas que Ele coloca em nosso caminho. Lembre-se de que suas misericórdias se renovam a cada manhã. Tire um tempo para orar e refletir, permitindo que a presença de Deus acalme seu coração. Em momentos de ansiedade, lembre-se das palavras de Jesus sobre viver o presente e confie nele. Respire fundo e foque no agora.
Deus está com você em cada passo do caminho e Ele já está cuidando do seu amanhã. Abrace o presente com fé. Deixe que a paz de Cristo tome conta do seu coração hoje e confie que Ele já está preparando o seu caminho para o futuro. Viver assim traz uma serenidade que só pode vir da certeza de que estamos nas mãos de um Deus amoroso e cuidadoso. 4. Perdoe generosamente. Quando falamos sobre a paz do coração, o perdão é um elemento crucial. Muitas vezes carregamos mágoas e ressentimentos que nos roubam a tranquilidade e nos impedem de viver plenamente. Jesus nos oferece um conselho transformador sobre isso: perdoar de forma generosa. Quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar alguém que pecasse contra ele, Jesus respondeu: "Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18 e versículo 22. Isso significa um perdão sem limites, uma disposição constante para perdoar. Vamos refletir sobre a parábola do servo impiedoso, que Jesus contou para ilustrar o poder do perdão. Um servo devia uma enorme quantia ao seu senhor, uma dívida que ele jamais poderia pagar. Movido de compaixão, o Senhor perdoou toda a dívida daquele servo. No entanto, logo depois, o mesmo servo encontrou um colega que lhe devia uma pequena quantia e, sem piedade, exigiu o pagamento, lançando-o na prisão por não poder pagar. Quando o Senhor soube disso, ficou indignado e revogou o perdão concedido, entregando o servo ingrato aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Mateus capítulo 18 e versos 23 ao 35. Esta parábola nos ensina que devemos perdoar os outros como Deus nos perdoa. Nosso Pai Celestial nos oferece perdão abundante e imerecido por meio de Jesus Cristo. Da mesma forma, somos chamados a perdoar aqueles que nos ofendem, não importa quantas vezes. Quando nos apegamos ao rancor e à amargura, criamos uma barreira que nos separa da paz que Deus deseja para nós. Mas quando escolhemos perdoar, libertamos não apenas o outro, mas também a nós mesmos. Perdoar não é fácil. Às vezes, a dor é profunda e o orgulho é grande. No entanto, o perdão é um ato poderoso de libertação e cura. Lembre-se de que Jesus perdoou até mesmo aqueles que o crucificaram, orando: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Lucas capítulo 23 e versículo 34. Este exemplo extremo de perdão nos mostra que, com a graça de Deus, podemos perdoar qualquer coisa. Comece o processo de perdão com oração. Peça a Deus para ajudá-lo a liberar a mágoa e a permitir que o seu amor e misericórdia fluam através de você. À medida que você perdoa, verá que o peso do ressentimento se dissipa, abrindo espaço para a paz e a alegria em seu coração. O perdão é uma jornada, e Deus caminha com você a cada passo. Perdoe generosamente e experimente a liberdade que vem do amor incondicional de Deus. Assim, seu coração encontrará a paz que procura, e você viverá de acordo com os ensinamentos de Jesus, espalhando luz e amor ao seu redor. 5. Ore sem cessar. A oração é uma prática central na vida cristã e um meio poderoso de alcançar a paz interior. Jesus, ao longo de seu ministério, frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Ele entendia a importância de estar em constante comunhão com o Pai, especialmente em tempos de pressão e decisão. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus capítulo 21 e versículo 22. Este conselho de Jesus nos convida a manter uma vida de oração contínua e fervorosa. Vamos olhar para o exemplo de Jesus no jardim do Getsemane, momentos antes de sua crucificação. Ele estava angustiado e sabia do sofrimento que estava por vir. Em sua humanidade, ele orou intensamente, dizendo: "Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua." Lucas capítulo 22 e versículo 42. Jesus nos mostra que, através da oração, podemos entregar nossas ansiedades e receber a força necessária para enfrentar qualquer situação. A oração não é apenas pedir coisas a Deus, mas também ouvir sua voz e alinhar nosso coração com a sua vontade. É um diálogo contínuo que nos conecta ao Criador e nos enche de sua paz. Quando oramos, abrimos nosso coração para Deus, compartilhando nossas preocupações, alegrias, medos e esperanças. E, em resposta, Ele nos dá paz que excede todo o entendimento, guardando nossos corações e mentes em Cristo Jesus.
Filipenses capítulo 4 e versos 6 a 7. Que possamos lembrar da história de Ana, mãe do profeta Samuel. Ana era estéril e profundamente angustiada por não ter filhos. Em sua aflição, ela orou fervorosamente no templo, derramando seu coração diante de Deus e fazendo um voto. O sacerdote Eli inicialmente a confundiu com uma mulher embriagada por causa da intensidade de sua oração, mas ao perceber sua sinceridade, ele a abençoou. Deus ouviu a oração de Ana e lhe concedeu um filho, Samuel, que se tornou um grande profeta. 1 Samuel capítulo 1 e versos 9 até o 20. A história de Ana nos ensina que a oração fervorosa e sincera toca o coração de Deus. Não importa quão grande ou pequeno seja o nosso pedido, Deus ouve e responde de acordo com sua vontade perfeita. Portanto, ore sem cessar. Faça da oração uma parte integral de sua vida diária. Ao acordar, agradeça a Deus por um novo dia. Durante o dia, converse com Ele sobre suas preocupações e decisões. Ao deitar, entregue a Ele suas ansiedades e descanse na sua paz. Lembre-se de que a oração não precisa ser elaborada ou formal. Pode ser uma simples conversa, um suspiro de alívio, um grito de socorro ou um canto de gratidão. O importante é manter essa linha de comunicação aberta e constante com Deus. Ele é o nosso Pai amoroso, sempre pronto para ouvir e responder. Ore sem cessar e experimente a transformação que a oração traz para a sua vida. Através da oração encontramos conforto, direção e a paz que só Deus pode proporcionar. Que a prática contínua da oração encha seu coração de serenidade e firmeza, guiando-o em cada passo do caminho. 6. Confie na providência divina. Uma das coisas mais difíceis que enfrentamos é a incerteza do futuro. Às vezes, a ansiedade e o medo tomam conta da gente, e parece que estamos carregando o peso do mundo nas costas. Mas Jesus nos convida a confiar na providência divina, e eu quero te encorajar a fazer o mesmo. Ele disse: "Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos." Mateus capítulo 10 e versículo 31. Isso significa que Deus se importa profundamente com você, muito mais do que podemos imaginar. Vamos pensar nas palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Ele falou sobre como Deus cuida das aves do céu, que não plantam nem colhem, mas são alimentadas por nosso Pai Celestial. Ele perguntou: "Não tendes vós muito mais valor do que elas?" Mateus capítulo 6 e versículo 26. Se Deus cuida das aves e das flores do campo, quanto mais Ele cuidará de nós, seus filhos amados. Eu sei que é difícil confiar quando estamos preocupados com nossas finanças, nossa saúde ou o bem-estar dos nossos entes queridos. Mas Jesus nos chama a lançar todas essas preocupações sobre Ele, a viver um dia de cada vez. Ele nos diz para não nos inquietarmos com o dia de amanhã, porque cada dia tem o seu próprio mal. Mateus capítulo 6 e versículo 34. Em outras palavras, concentre-se no presente e deixe o futuro nas mãos de Deus. Lembra de Elias, o profeta? Houve um tempo em que ele estava no deserto, sem comida nem água. Deus, em sua fidelidade, enviou corvos para trazer pão e carne para Elias, e ele bebeu da água de um riacho. 1 Reis, capítulo 17, versos do 2 até o 6. Essa passagem bíblica mostra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus encontra maneiras surpreendentes de nos prover. Talvez você esteja passando por um período difícil agora, sentindo que não sabe como as coisas vão se resolver. Eu quero te lembrar que Deus vê cada detalhe da sua vida. Ele conhece suas necessidades e já está trabalhando em seu favor. Pode não ser da maneira que esperamos ou no tempo que desejamos, mas Ele é fiel e cuida de nós. Eu também gosto de pensar em como Jesus, durante seu ministério, sempre demonstrou uma confiança tranquila em Deus. Mesmo quando enfrentava oposição e desafios, ele orava e confiava que o Pai estava no controle. Em momentos de incerteza, siga o exemplo de Jesus. Ore, confie e descanse na certeza de que Deus está cuidando de tudo. Então, da próxima vez que você sentir a ansiedade tentando tomar conta, lembre-se dessas palavras de Jesus. Confie na providência divina, sabendo que Deus é seu Pai amoroso que cuida de você com um carinho imenso. Descanse nele e viva cada dia com a confiança de que, assim como Ele alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, Ele proverá para todas as suas necessidades. 7. Seja luz no mundo.
Quando estamos nos sentindo sobrecarregados pelo peso do mundo, Jesus nos oferece uma maneira de encontrar paz interior, sendo luz no mundo ao nosso redor. Ele disse: "Vós sois a luz do mundo", em Mateus capítulo 5 e versículo 14. Isso significa que mesmo em meio à escuridão, podemos espalhar a luz do amor e da esperança de Cristo. Se acendermos uma vela em um quarto escuro, mesmo que seja pequena, ela iluminará o espaço ao seu redor. Assim também somos chamados a brilhar com o amor de Cristo em nossas vidas diárias. Em um mundo cheio de caos e incerteza, nossa luz pode trazer conforto, esperança e paz para aqueles que estão ao nosso redor. Jesus nos ensinou a importância de viver uma vida que reflita seu amor e seus ensinamentos. Ele disse: "Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus." Mateus capítulo 5 e versículo 16. Nossas ações e palavras podem ser um testemunho poderoso do amor de Deus em nossas vidas. Às vezes, quando estamos lutando com nossos próprios problemas, pode parecer difícil pensar em ser uma luz para os outros. Mas é precisamente nessas situações que nossa luz pode brilhar ainda mais intensamente. Quando escolhemos responder com bondade em vez de raiva, com perdão em vez de ressentimento, estamos refletindo o caráter de Cristo. Você não está sozinho nessa jornada. Deus está sempre ao seu lado, capacitando-o e fortalecendo-o para ser uma luz no mundo. Ele prometeu: "Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Mateus capítulo 28 e versículo 20. Você tem o Espírito Santo vivendo em você, capacitando-o a viver uma vida que honra a Deus e traz paz aos outros. Da próxima vez que se sentir sobrecarregado ou ansioso, seja luz no mundo. Procure oportunidades para mostrar amor e compaixão aos que estão ao seu redor. Peça a Deus para guiá-lo e fortalecê-lo, para que sua luz brilhe cada vez mais intensamente. Ao viver uma vida que reflete o amor de Cristo, você encontrará paz e contentamento no coração, sabendo que está fazendo a diferença no mundo ao seu redor. E lembre-se, mesmo nos momentos mais escuros, sua luz pode iluminar o caminho para os outros, trazendo esperança e conforto onde há desespero. Que essa luz de Cristo que brilha em você acalme seu coração e traga paz a todos que a encontrarem. 8. Abrace a humildade. Jesus nos convida a uma jornada de humildade e mansidão, prometendo-nos descanso para nossas almas. Ele disse: "Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Mateus capítulo 11, versículo 29. Essas palavras nos lembram que a verdadeira paz vem da humildade e da mansidão, virtudes que nos aproximam do coração de Jesus. A humildade é uma postura de coração que reconhece nossa dependência de Deus e nossa necessidade de sua graça e misericórdia. Quando nos humilhamos diante de Deus, colocamos nossa confiança nele e não em nossas próprias forças. Isso nos liberta do fardo do orgulho e da autossuficiência, permitindo que Deus opere em nossas vidas de maneiras poderosas. Pense em como Jesus viveu sua vida na terra. Ele, sendo o próprio Filho de Deus, escolheu humildemente servir aos outros, lavando os pés de seus discípulos e sacrificando sua vida pela humanidade. Ele não veio como um rei terreno poderoso, mas como um servo humilde, mostrando-nos o caminho da verdadeira grandeza. A humildade também nos capacita a ver os outros com compaixão e amor. Quando reconhecemos nossas próprias fraquezas e limitações, é mais fácil estender a mão para ajudar aqueles que estão lutando. Jesus nos ensinou que os humildes serão exaltados e que aqueles que se humilham serão elevados. Mateus capítulo 23 e versículo 12. Ao abaixarmos nossas próprias expectativas e nos colocarmos no lugar dos outros, criamos espaço para o amor e a graça de Deus fluírem livremente em nossas vidas. Como podemos abraçar a humildade em nossas vidas diárias? Começa com uma atitude de coração. Reconheça sua dependência de Deus em todas as áreas da sua vida. Deixe de lado o orgulho e a autopromoção e busque servir aos outros com amor e compaixão. Esteja disposto a admitir seus erros e pedir perdão quando necessário. Busque aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Estude seus ensinamentos, observe seu exemplo de vida,
e deixe que Ele molde seu caráter à sua imagem. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais refletiremos sua humildade e mansidão em nossas próprias vidas. Lembre-se sempre das palavras de Jesus: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus capítulo 5 e versículo 5. Ao abraçar a humildade, encontramos descanso para nossas almas e nos aproximamos de Jesus. Que a humildade seja uma marca distintiva de sua vida, trazendo paz e contentamento ao seu coração e abençoando aqueles ao seu redor. 9. Descanse em Deus. Quando a agitação do mundo parece esmagadora e o seu coração está inquieto, Jesus nos convida a encontrar descanso nele. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11 e versículos 28 e 29. Essas palavras são um convite amoroso para lançar nossas preocupações sobre Ele e encontrar paz para nossas almas. Descansar em Deus não significa apenas relaxar fisicamente, mas também confiar nele completamente em todas as áreas de nossas vidas. É entregar nossas preocupações, medos e ansiedades aos pés de Jesus e confiar que Ele está no controle. É escolher confiar na sua promessa de que Ele cuidará de nós e nos dará o descanso que tanto precisamos. Imagine-se em um barco em alto mar, cercado por tempestades e ondas tumultuadas, mas ali, no meio da tempestade, está Jesus, dormindo tranquilamente. Seus discípulos, em pânico, o acordam e ele, com uma simples palavra, acalma a tempestade. Essa história nos ensina que, mesmo nas situações mais turbulentas da vida, podemos encontrar descanso em Jesus. Mateus capítulo 8 e versos 23 ao 27. Como podemos descansar em Deus em meio às tempestades da vida? Comece tendo tempo para estar na presença de Deus todos os dias. Dedique um momento silencioso para orar, ler a palavra e ouvir a voz suave do Espírito Santo. Deixe que a paz de Deus encha seu coração e acalme sua mente. Entregue suas preocupações a Deus através da oração. Seja específico sobre o que está pesando em seu coração e confie que Ele está ouvindo e cuidando de você. Lembre-se das suas promessas na Escritura e confie nelas em todos os momentos. Às vezes, o descanso em Deus também significa buscar ajuda quando necessário. Não hesite em compartilhar suas preocupações com um amigo de confiança, um líder espiritual ou um profissional de saúde mental. Deus muitas vezes nos usa uns aos outros para nos trazer conforto e encorajamento. E acima de tudo, tenha fé. Confie que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Ele prometeu nunca nos deixar nem nos abandonar. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Então podemos ter confiança em sua fidelidade e amor inabaláveis. Que você possa encontrar verdadeiro descanso em Deus, confiando em seu cuidado amoroso e experimentando a paz que só Ele pode dar. Que seu coração seja acalmado por sua presença constante e seu espírito seja renovado em esperança e confiança nele. 10. Cultive a fé. A fé é fundamental para encontrar paz em meio às turbulências da vida. Jesus frequentemente ensinava sobre a importância da fé e como ela pode transformar nossas circunstâncias e acalmar nossos corações. Ele disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20. Cultivar a fé é confiar em Deus de todo o coração, mesmo quando as coisas parecem incertas ou difíceis. A mulher do fluxo de sangue citada na Bíblia sofria de uma hemorragia há 12 anos. Ela tinha gastado tudo o que tinha com médicos, mas ninguém conseguia curá-la. Quando ouviu falar de Jesus, sua fé a levou a acreditar que, se apenas tocasse na orla das vestes dele, seria curada. E foi o que aconteceu. Ela se aproximou, tocou suas vestes, e imediatamente sua hemorragia cessou. Jesus disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Mateus capítulo 9, versículo 22. Essa passagem bíblica nos ensina que mesmo uma pequena fé pode fazer uma grande diferença em nossas vidas. Como podemos cultivar essa fé em nossas vidas diárias? Primeiro, alimente sua fé com a palavra de Deus. Ler e meditar nas Escrituras fortalece nosso espírito.
e nos lembra das promessas de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10 e versículo 17. Dedique tempo diário para se encher da verdade e das promessas contidas na Bíblia. A oração também é crucial para cultivar a fé. Fale com Deus sobre suas preocupações e medos, mas também sobre suas esperanças e sonhos. Peça a Ele para aumentar sua fé e ajudá-lo a confiar nele em todas as circunstâncias. A oração nos conecta diretamente ao coração de Deus e fortalece nossa confiança em seu poder e bondade. Outra maneira de cultivar a fé é lembrar e refletir sobre as vezes que Deus já foi fiel em sua vida. Lembre-se das situações em que Ele te sustentou, te guiou e te abençoou. Testemunhar a fidelidade de Deus no passado reforça nossa confiança para o presente e o futuro. Compartilhe essas histórias com outros também, pois o testemunho fortalece a fé de todos. Além disso, cerque-se de uma comunidade de fé. Relacionamentos com outros crentes nos encorajam e nos edificam. A comunhão com outras pessoas que também estão buscando viver pela fé cria um ambiente de apoio e crescimento espiritual. Podemos aprender uns com os outros, orar juntos e nos fortalecer mutuamente. E não se esqueça de agir em fé. Às vezes, Deus nos chama a dar passos que parecem assustadores ou incertos. Quando obedecemos e confiamos nele, mesmo sem ver o quadro completo, nossa fé cresce. A fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2 e versículo 17. Então dê passos de fé em sua vida diária, confiando que Deus está guiando cada um deles. A fé é um músculo que se fortalece com o uso. Quanto mais você confiar em Deus e ver sua mão operando em sua vida, mais forte sua fé se tornará. E com uma fé forte, você encontrará uma paz profunda e duradoura, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Que sua fé seja sempre renovada e fortalecida, e que você encontre paz e descanso no conhecimento de que Deus é fiel e está sempre com você. Chegamos ao final dos 10 conselhos de Jesus para acalmar nossos corações. Que possamos meditar nestes conselhos, permitindo que cada um deles traga a paz que só Jesus pode oferecer. Assim como a brisa suave que acalma as águas de um lago, que estas palavras de sabedoria e amor apaziguem sua alma e restaurem seu espírito. Que esse vídeo possa ter abençoado a sua vida. Não deixe de compartilhar ele com outras pessoas. Contribua também com seu like, assim esse vídeo alcançará mais vidas. Declare também palavras de bênçãos nos comentários. Juntos estamos nos tornando mais fortes na presença de Deus e na comunhão. Esperamos você no próximo vídeo. Que Deus abençoe fortemente sua vida. Até mais.